Então, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um seminário da GoBullying. Hoje vamos verificar algumas das funcionalidades da plataforma, nomeadamente o módulo ou módulos de ordens. Vamos ver que tipos de ordens podemos inserir e a mecânica da sua utilização, por assim dizer. Eu espero que todos me estejam a ouvir bem. Por favor, qualquer questão, não hesitem em indicar-nos. Deixo também, desde já, a indicação dos nossos contactos. Como habitualmente, temos o e-mail apoioinvestidor@gobullying.com e podem sempre contactar-nos pelo telefone 21 3232 950. Ora bem, para efetivar este webinar, vamos nos socorrer da plataforma GoBullying Pro e vamos utilizar a versão de instalação na sua vertente de demonstração. Já criámos aqui o nosso ambiente de trabalho. Como podem ver, temos um separador onde consta o nosso resumo de conta. Temos aqui um saldo de 20.000 euros. E criámos também um separador com a designação instrumentos, onde vamos colocar a nossa lista de preferidos. Portanto, vamos colocar aqui as ações que queremos seguir, as ações e outros instrumentos. Desde já vos deixo esta nota, nós estamos a fazer este webinar em direto da sala de mercado, portanto é natural que verifiquem alguns ruídos de fundo, algumas interrupções, mas vamos tentar que captem as nossas ideias com o máximo de clareza possível. Ora bem, vamos então verificar e escolher aqui alguns instrumentos sobre os quais vamos transmitir ordens. Isto são, neste momento, passam poucos minutos das 18, portanto, a única bolsa que temos em funcionamento é a norte-americana, portanto, vamos utilizar aqui os exemplos de algumas ações americanas. Notem, por favor, que são isso mesmo, são meros exemplos. Todas as ordens que forem transmitidas são apenas exemplificativas. Não estamos aqui a querer demonstrar nenhuma estratégia, nem indicar nenhuma ação especificamente. É mesmo para nos socorrermos dos exemplos. Vamos então iniciar com algumas ações. Vamos colocar, por exemplo, o Bank of America e desde já têm que terem atenção que terão que escolher ou poderão escolher entre o CFD e a ação. A ação tem indicação de EQ, relativamente ao equity, o CFD tem mesmo a designação CFD. Neste caso vamos selecionar o Bank of America e temos já aqui alguma estatística, tivemos já a indicação do comprador, do vendedor, temos também a indicação da última atualização. Como sabem, a difusão da plataforma por defeito tem delay. Se desejarem efetivar ou possuir cotações em tempo real, terão que fazer a subscrição das mesmas. Vamos também escolher outra ação que é relativamente popular. Vamos escolher aqui a Apple também. Isto por vezes algumas dificuldades do teclado, mas cá temos. Vamos escolher também a vertente da ação. Vamos colocar também os CFDs do S&P 500 e vamos também escolher um par cambial que é o Euro-USD, também para exemplificar as ordens que podemos transmitir. Portanto, cá temos a nossa lista de preferidos com alguns dos instrumentos sobre os quais vamos colocar ordens. E podemos fazê-lo de duas maneiras. Ou utilizando o módulo, portanto, a opção negociação, a subopção janela de negociação. E aqui temos negociar Forex, negociar CFDs, negociar ações. Ao abrir esta janela, vou ter que selecionar o título que quero negociar. Eu vou aqui colocar o Bank of America, que foi um daqueles que eu escolhi. Visto que não temos a cotação em tempo real, a negociação rápida está desativada. Como podem ver, quer a indicação de comprador e vendedor surgem a cinzento. Portanto, eu teria sempre que me socorrer do módulo de ordens, o módulo inferior da janela de negociação, para colocar esta ordem. Esta é uma das maneiras que podemos colocar as ordens, mas podemos também abrir uma janela de ordens. E esta janela de ordens não vai mostrar
o módulo de negociação rápida, do BID e do ASK, vou ter apenas o módulo onde posso transmitir uma ordem direta. Por exemplo, vou voltar novamente a selecionar o Bank of America e aqui, como podem ver, posso optar pelo tipo de ordem, pela quantidade, o tipo de ordem, já vamos observar mais em detalhe, o preço da ação, relembro que neste caso está em delay, a duração e a duração desta ordem. Atenção que este módulo permite-me também colocar e escolher a opção se efetuada, ou seja, eu ao transmitir esta ordem posso logo colocar uma ordem limite para recolher lucros e posso também colocar uma ordem stop para amenizar as minhas perdas. Um pormenor muito importante, as ordens limite, quando se fala numa ordem limite, este limite não é relativo a limitar perdas. O limite é o preço a que queremos comprar ou o preço até onde queremos vender. Ou seja, estamos a limitar o preço da nossa ordem. A ordem para limitar perdas é a ordem stop e já vamos verificar o seu funcionamento. Eu vou fechar estes dois módulos e vou fazer o seguinte. Vou trabalhar diretamente na lista de preferidos, vou clicar com o botão do lado direito do rato em cima do título que eu desejo negociar e vou clicar em negociar ações. Vou ter a abertura da janela de negociação, já com o título aqui indicado, e vou então transmitir uma ordem de compra. Seleciono aqui a ordem de compra. Posso escolher entre uma ordem limite, uma ordem ao mercado, uma ordem stop. Já vamos ver as características destas ordens. Mas neste momento o que eu quero é limitar o preço a que estou a comprar. O Bank of America negocia neste momento perto dos $25 e eu vou transmitir uma ordem de compra a $25. Peço desculpa. Vou transmitir uma ordem de 100 ações do Bank of America, vou limitá-la a $25 e vou transmitir esta ordem com validade só para o dia. Notem, por favor, que o módulo de ordens coloca como opção por defeito a duração GTC. Isto significa Good Till Cancel, ou seja, a ordem é roteada diariamente para a bolsa e mantém-se até ser efetuada ou cancelada. Portanto, GTC Good Till Cancel. Neste caso, eu quero colocar uma ordem apenas para esta sessão, vou escolher ordem para o dia e vou ativar a minha negociação. Atenção que se não tiverem este botãozinho da negociação ativo, quando tentarem colocar a ordem, ela não está, este botão de colocamento de ordem está inativo e vai-vos surgir este aviso que a negociação está suspensa. A negociação da plataforma, não do título. Nós já tivemos algumas observações de clientes que nos diziam que o título estava suspenso. Não é o caso. Aqui neste caso é a negociação que não está ativa. Clicamos no botão e imediatamente podemos colocar esta ordem. Vamos verificar aquilo que queremos fazer. Devemos sempre fazer o resumo e ter atenção nas ordens que colocamos. Vamos, portanto, comprar 100 ações do Bank of America ao limite de $25, sendo uma ordem para o dia. Eu vou colocar esta ordem, surge-me uma janela de confirmação e eu vou dizer que sim. Tenho aqui a confirmação de que a ordem foi colocada. Eu vou fechar esta janela, vou fechar a janela de negociação, vou voltar ao separador conta e vou abrir aqui junto do meu resumo de conta, vou abrir também um separador das ordens. Vou colocar aqui no módulo de painel e cá temos a ordem que eu transmiti, consta do meu registro de ordens. Estou, portanto, a comprar 100 ações do Bank of America ao preço de 25, está neste momento a uma distância do mercado de 47 cêntimos de dólar, é uma ordem para o dia e tem aqui a data de inserção, bem como a hora. Ora, eu posso trabalhar sobre esta ordem, eu posso selecionar esta ordem e posso alterá-la já aqui diretamente, posso cancelá-la, posso inclusivamente alterar para uma ordem ao mercado.
O que é isto de uma ordem ao mercado? É uma ordem que é transmitida sem preço e que fica sujeita às condições de mercado. Vamos já de seguida ver este tipo de ordem. Mas pronto, neste momento eu não tenho nenhuma posição em aberto, tenho apenas uma ordem transmitida que pode ou não ser efetuada, depende das condições de mercado. Mas eu quero comprar Apple e vou também negociar, abrir o módulo de negociação de ações e quero adquirir ações da Apple imediatamente. Portanto, eu considero que ela está num preço ótimo, digamos assim. Vou, portanto, selecionar o tipo de ordem de compra e vou transmitir uma ordem ao mercado. Notem, por favor, que imediatamente temos a ordem para o dia, o preço desaparece, porque ficamos sujeitos àquilo que o mercado efetuar, e vamos, então, colocar esta ordem. Esta ordem será efetuada de imediato ao preço do vendedor que estiver na Bolsa de Nova Iorque. Vou transmitir a ordem, mais uma vez me surge a janela de confirmação e eu vou dizer que sim. Aí está. Confirmação de ordem colocada e confirmação de transação. Eu comprei efetivamente 10 ações da Apple a 153,08, tendo pago a respectiva comissão. Vou fechar esta janela e vou observar o resumo de conta. Ele imediatamente atualiza e eu neste momento em posição tenho 10 Apple compradas a 153,08 e imediatamente surge ali, neste caso, eu estou com uma conta denominada em euros, estamos a trabalhar em cima de títulos denominados em dólares, portanto vai haver um câmbio automático feito pela plataforma. Portanto, como podem ver, neste momento eu já abri uma posição. Tenho uma posição de 10 ações da Apple e tenho uma ordem de compra no sistema que ainda não foi efetuada. Mas eu quero mais, vou comprar não. Vamos pensar que o S&P 500 pode vir para baixo e eu vou negociar CFDs do índice S&P 500 e aqui podemos negociar rapidamente. Temos a negociação rápida ativa, porquê? Porque temos a cotação em tempo real. E eu posso trabalhar diretamente sobre o preço de comprador e o preço de vendedor. Neste caso, eu quero vender, vou shortar o S&P 500, abrir uma posição curta, portanto, eu vou transmitir uma ordem de venda. Notem, por favor, que a abertura de posições curtas só é possível efetuar nos CFDs e no Forex. Nas ações, na plataforma Pro, não é possível vender sem ter a posição. Portanto, eu vou abrir aqui uma posição curta num CFD, neste caso do S&P 500, e vou fazê-lo diretamente ao preço do comprador. São os 2.508,05. Vou ativar e vou transmitir a minha ordem de venda de 10. Tenho a confirmação de ordem colocada e tenho a confirmação de venda. Acabei de vender 10 S&P a 2.508,05. Vou fechar esta confirmação, vou observar o meu resumo de conta e ele vai-me atualizar. Às vezes leva aqui um bocadinho para atualizar. Ele já me está a dar indicação da utilização de margem e cá temos. Neste momento estou longo em 10 ações da Apple e estou curto em 10 CFDs do S&P 500. Ora bem, eu agora vou trabalhar e vou colocar ordens sobre estas posições que eu possuo em carteira. E vou-me socorrer dos botõezinhos que existem. Portanto, temos que abrir o detalhe da posição, aqui. Cá está. Vamos abrir o detalhe da posição e agora podemos trabalhar sobre estas posições individualmente. Atenção que eu neste momento só tenho uma posição, mas se tivesse outras posições, podíamos também trabalhar sobre elas individualmente. Aliás, vamos precisamente abrir uma posição. Atenção, notem que podemos já agora negociar aqui diretamente.
Vou clicar em cima do preço da coluna fecho e, imediatamente, ele me abre uma janela de negociação onde consta já a posição que eu detenho. Eu vou abrir nova posição curta nos CFDs, mas desta vez vamos fazer só assim, para diferenciar. Vou ativar e vou transmitir a ordem já diretamente ao comprador. Comprámos a 2.508.30 os 5 CFDs. E cá está. Neste momento eu estou curto em 15, tendo uma linha de venda de 10 e uma linha de venda de 5. E posso trabalhar individualmente sobre estas posições. E o que é que vamos fazer? Vamos colocar uma ordem limite, para capitalizar, neste caso, a minha venda. Ou seja, eu vendi a 2.508, mas eu acredito que o CFD caia mais e que possa chegar aos 2.450. Ou seja, eu vendi a 2.508, a minha expectativa é que ele caia e atinja os 2.450. E para isso vou colocar uma ordem de compra limite, e este limite eu volto a salientar, estou a limitar o meu preço e com a duração GTC. Eu aqui poderia selecionar a duração, mas vamos deixar o GTC. Atenção que este quadro permite-me também já colocar uma ordem stop. Eu vou abrir aqui esta subopção, mas não vou utilizar para já. Vou apenas transmitir então uma ordem de compra de 10 a 2.450. E estou a transmitir esta ordem especificamente relacionada com a minha posição vendida de 10 CFDs. Vou então colocar a ordem e ele tem então a confirmação de ordem colocada. Vou observar as ordens que tenho neste momento e cá está, a compra de 10 ações do Bank of America, que eu tinha transmitido anteriormente, e agora temos, a compra de 100 Bank of America, que tínhamos transmitido anteriormente, e agora também esta compra limite da posição de CFD. Vamos voltar ao nosso resumo de conta e vamos utilizar este botão para colocar, aqui sim, uma ordem stop. A nossa ordem limite para retirar lucro já consta neste quadro. Cá estão as 10 a 2.450 e eu vou colocar agora uma ordem stop. E atenção, aqui posso colocar uma stop simples, digamos assim, e selecionar o preço até onde eu admito que as minhas perdas vão. Nós abrimos esta posição a 2.508.05 e eu quero limitar as minhas perdas nos 2.520. O que é que eu estou a dizer? Que se o CFD subir até aos 2.520, a minha ordem é disparada para o mercado e efetuada ao melhor preço possível. Atenção que este é um preço de referência para disparar a ordem. Quando este preço é atingido pelo mercado, a ordem transforma-se numa ordem ao melhor e é efetuada ao melhor valor possível. Eu vou então colocar esta ordem stop. Surge-me aqui a identificação OCO. Isto significa One Cancels the Other. Como nós estamos a transmitir ordens especificamente relacionadas com uma posição, a primeira que for efetuada automaticamente vai cancelar a outra. Portanto, se a minha stop for atingida, a minha posição é encerrada e a ordem de compra limite é cancelada. E vice-versa. Se a ordem limite for efetuada, a ordem stop é automaticamente cancelada. Portanto, eu vou dizer que sim e cá está, confirmação de que coloquei uma ordem stop. Tenho então uma posição de venda de 10 com duas ordens relacionadas colocadas. Uma ordem de limite e uma ordem stop. E vou entrar aqui nas minhas ordens e eu vou verificar que elas estão cá. Estou a comprar uma ordem, estou a comprar as 10 a 2.450 e tenho um stop a 2.520, ambas com validade GTC, portanto, diariamente as ordens são renovadas e a primeira que for efetuada vai cancelar a outra. Entretanto, eu estou aqui a considerar alterar a minha ordem do Bank of America, visto que ela parece não se querer efetuar,
e vou cancelar esta ordem. Vou clicar aqui no botão cancelar a ordem, selecionei a ordem, atenção, quando clicam em cima da ordem, a mesma fica selecionada, portanto, selecionamos a ordem do Bank of America e vamos clicar em cancelar a ordem. Imediatamente surge o quadro, iniciar, e a ordem de compra foi cancelada. Temos então a nossa posição com ações da Apple, com CFDs do S&P 500. Nós apenas colocamos ordens sobre a primeira posição, ok? E eu considero que esta venda de 5 é supérflua, efetuei uma venda a mais, neste momento não, a minha estratégia não vale a pena ter esta posição em aberto, e o que é que eu vou fazer? Vou fechar esta posição, clicando aqui nesta cruz. Como está, ela indica-me fechar a posição. Vou ativar e vou transmitir a ordem. O que é que vai acontecer? Aquelas 5 vão ser encerradas ao mercado. Eu vou comprar, como estou curto, vou comprar imediatamente ao mercado. Vamos ativar novamente e fechar a posição. E aqui está, recebi a confirmação de que fechei esta posição. E imediatamente a plataforma me dá a indicação de que esta posição está saldada. Como veem, aparece aqui um izinho. Se clicarem no izinho, ele vai-vos mostrar a correspondência. Portanto, a venda de 5 a 2.508 foi encerrada a 2.510. Como é evidente, foi uma operação onde registámos prejuízo, porque comprámos a 2.508, vendemos a 2.510, portanto temos aqui um diferencial, temos aqui uma perda de 7 euros. Notem, por favor, que sempre que estão a efetuar trades em dólares, no caso das ações, a compra é cambiada automaticamente e, quando vendem, essa venda é também cambiada automaticamente. No caso dos CFDs, apenas o resultado final é cambiado. O CFD tem essa vantagem relativamente ao câmbio. Como sabem, tem também a possibilidade de abrir subcontas nas moedas em que desejam negociar. Se desejarem abrir uma subconta em dólares, podem fazê-lo. Em ienes, em libras, é possível a abertura dessas subcontas. Ora bem, e vamos continuar então a nossa gestão de ordens. Vou agora transmitir aqui uma ordem sobre o par euro-dólar e vou, neste caso, abrir o quadro de ordens. Ordem de Forex. Como veem, não me surge a negociação rápida, o módulo de negociação rápida, não me mostra o bid nem o ask. Porquê? Porque eu vou colocar uma ordem limitada. Neste caso, vou comprar 100 mil e vou colocar o limite a 1,17. Vou deixar a minha duração GTC, ou seja, a ordem é renovada diariamente, e vou colocar desde já, a opção se executada. Se esta ordem for executada a 1,17, eu vou colocar uma ordem limite para retirar ganhos. Vou colocar 1,18, portanto, tenciono ganhar aqui uma figura, e vou colocar também, imediatamente, uma ordem stop. Neste caso, para facilitar, vamos colocar 1,16 e assim ficamos com uma figura de diferença. Portanto, este módulo de negociação permite-me colocar a ordem inicial e permite-me logo colocar a ordem stop a ordem limite e a ordem stop imediatamente. Notem, por favor, que no Forex há uma pequena nuance relativamente às ordens stop. O Forex apenas aceita stop se vendedor. O que é que isto significa? Significa que quando o vendedor marcar 1,16, a minha ordem será disparada para o mercado e efetuada ao preço de comprador possível. Portanto, notem, por favor, que estão a negociar Forex com spread. Esta indicação é para o vendedor e a vossa ordem vai ser executada ao comprador. Se estiverem a negociar, por exemplo, com 5 pips, significa que vão efetuar esta ordem a 1,1595. Portanto, há que tomar isso em atenção e fazer a vossa gestão. Vou colocar as ordens, vou receber a indicação
das ordens que quero colocar e vou clicar em OK e cá está. Surge-me aqui o quadro com a indicação de ordem colocada. Vou verificar no módulo de ordens e aqui as temos. A ordem inicial de compra a 1,17 que ainda não foi efetivada. Se for efetivada, já lá temos uma stop a 1,18, perdão, um limite a 1,18 e uma stop a 1,16. Portanto, este é um quadro que vos permite colocar logo a ordem e também as ordens que quiserem colocar especificamente relacionadas. Como eu vos mostrei ainda há bocado, podemos trabalhar diretamente sobre as posições, especificamente, mas também podemos transmitir ordens de venda sem estarem relacionadas. Temos as nossas 10 Apple que comprámos há pouco e eu vou transmitir uma ordem de venda sobre as ações da Apple. E vamos transmitir uma venda limite e eu vou colocar um preço de mercado abaixo daquela que a ação está a efetuar e vou dizer que quero vender estas 10 ações até 140. Portanto, é um preço muito abaixo do mercado. Vou marcar a validade para o dia. Atenção, podem marcar a validade para uma semana, um mês, um fim de semana, como melhor vos aprover. E vou colocar esta ordem. Notem, por favor, que estamos a colocar uma venda limite. Estamos a vender até 140. Ele vai me perguntar se eu quero colocar a ordem e tenho uma confirmação de colocação de ordem e tenho também a confirmação de efetuado. Porquê? Porque eu coloquei uma ordem que, apesar de ser uma ordem limite, estava com um preço muito abaixo do mercado. Havendo comprador acima desse preço, a vossa ordem é efetuada. Portanto, sempre cuidado na colocação de ordens, sempre cuidado na colocação do preço, porque, havendo uma oferta superior àquela que, neste caso, vocês queriam vender, a ordem é efetuada. O mesmo para as compras. Eu, se transmitir uma ordem de compra com um valor de mercado superior ao que a ação está a fazer no momento, eu vou comprar essa ação ao preço de mercado. O que é que verificamos aqui? Que eu comprei 10 a 153,08 e vendi as minhas 10 a 153,30. Ok? Isto depois com câmbio, ainda tivemos aqui uma pequena perda de cerca de 22 euros. Mas o que é que eu verifico agora? Tenho duas posições de sinal contrário. Estas posições não estão diretamente relacionadas, como estas, por exemplo, onde verificamos que a venda foi fechada especificamente com esta compra, mas, atenção, se eu, entretanto, não efetivar mais nenhum movimento sobre estas posições, elas, no final da sessão, vão saldar uma com a outra e eu, no final do dia, amanhã, quando abrir a minha plataforma, não terei nenhuma posição da Apple. Portanto, temos duas possibilidades para encerrar a posição. Ou clicamos na cruzinha e fechamos diretamente, ou abrimos uma posição de sinal contrário e as posições saldam uma com a outra. Mas, entretanto, vocês vão me dizer, pois, eu vendi, mas por acaso até me arrependi e até quero manter a compra. O que é que podemos fazer? Podemos trabalhar diretamente sobre estas posições. Eu vendi estas 10, mas arrependi-me. O que é que eu posso fazer? Posso recomprar esta posição. E vou colocar uma ordem já ao mercado. Vamos só esperar que ela atualize. E aqui temos. Mantivemos a nossa compra de 10 que fizemos inicialmente e encerrei a venda que tinha efetuado. Neste caso, vamos recomprá-las a 153,26. Portanto, uma ligeira diferença que, mesmo assim, ainda me granjeou aqui algumas diferenças em euros. Como podem ver, cá tenho o sinal de posição relacionada. Esta venda de 10 foi especificamente fechada com uma compra, com a compra que eu efetuei, e mantemos então a primeira compra a 153,08.
O que é que vai acontecer aqui novamente? No final do processamento diário, estas posições desaparecem e amanhã vamos verificar apenas a posição de 10 Apple. No saldo total, tenho 10 Apple, aquelas que mantive, e estou curto em 10 CFDs. Portanto, eu fechei os outros 5 que tinha efetivado e fiquei agora com esta posição curta de 10 CFDs. Nas nossas ordens, mantenho as ordens para a aquisição dos S&P e mantenho também a minha ordem para euro-dólar. Portanto, recapitulando, podemos utilizar a negociação de ações e aqui vai-nos surgir a negociação rápida se estiver disponível. Podemos também utilizar a janela de ordens, onde não nos surge a negociação rápida, mas que podemos utilizar a opção se executada. Eu vou-vos mostrar uma outra opção que pode ser feita. Vamos colocar uma ordem. Vamos utilizar outro exemplo que nos foi solicitado e vamos negociar, por exemplo, os CFDs, só que não poderá ser neste módulo, como é evidente. Vamos colocar uma ordem de CFDs e vamos utilizar o CFD do crude. Vamos trabalhar com o CFD de maturidade mais curta, portanto, o Oil Luz de novembro, e vamos colocar então uma ordem sobre este CFD. E vamos utilizar esta opção OCO, One Cancels the Other. O que é que eu vou fazer? Vou colocar uma ordem Master, vou, por exemplo, comprar 10 barris de crude e vou colocar o limite de 50 com a duração GTC. E vou transmitir uma ordem stop. Vamos supor que eu fiz o meu estudo, a minha análise técnica, considero que os $50 é um excelente preço de aquisição, mas, atenção, se entretanto o preço do crude continuar a subir e atingir os 53, possivelmente ele ainda sobe mais. Volto a dizer-vos, isto é meramente exemplificativo, não estamos aqui com estratégias reais, apenas para vos dar uma ideia daquilo que podem fazer com este módulo de ordens. Vou então colocar uma compra stop, e o que é que isto significa? Significa que se o mercado subir para os 53, a minha ordem é disparada para o mercado e efetuada ao melhor valor possível. Vamos só confirmar aqui, pois eu tenho que colocar, como é evidente, um mínimo de 25 barris, portanto vamos colocar 30 barris. Estou a comprar limitado a 50, mas se o mercado subir, como vos digo, efetuei o meu estudo, e se ele for acima dos 53, eu compro. Nesse caso, vou colocar uma ordem stop e one cancels the other. O que é que vai acontecer aqui? As duas ordens ficam relacionadas. A primeira ordem a ser efetuada vai cancelar a outra. Ou seja, se o crude cair, eu compro nos 50 e esta ordem stop é cancelada. Se o crude subir, eu compro nos 53 e a ordem a 50 é cancelada. Vamos colocar a ordem. Temos aqui a confirmação de colocações de ordens. Vamos ver novamente as ordens que temos em aberto e euro-dólar, S&P, e cá temos as nossas duas ordens de crude, uma limite a comprar a 50, uma stop a comprar a 53. One cancels the other. A primeira que for efetuada vai cancelar a alma gêmea. A ordem gêmea. Portanto, resumindo novamente, janela de negociação,
Janela de ordens. A janela de negociação permite-vos aceder à negociação rápida, caso ela esteja disponível. A janela de ordens apenas permite transmitir uma ordem sobre o ativo. Negociação direta no vosso resumo de conta, na coluna fecho, clicam no preço e abrem uma janela de negociação. Na lista de preferidos, clicando com o botão do rato do lado direito em cima do ativo, negociar ações ou ordem de ações. Estes são os modos mais práticos para a abertura de uma posição, para a colocação de uma ordem. Estamos a utilizar a plataforma na versão de instalação e vamos também ver como é que podemos colocar este tipo de ordens na plataforma de acesso direto. Um pormenor muito importante que eu vos quero referir e que não referi, vou-me socorrer aqui da janela de negociação. Vamos negociar aqui uma ação, vamos socorrer novamente do Bank of America. Vamos escolher aqui a quantidade de 100 ações e ainda há pouco indiquei-vos o tipo de ordem que pode ser colocada. Uma ordem limite, uma ordem ao mercado, que é efetuada imediatamente, uma stop, a ordem stop é disparada ao preço de referência e efetuada ao melhor valor possível. A trailing stop, a ordem trailing stop permite-vos indicar um valor stop, uma distância ao mercado e um trailing step. O que é que isto significa? Significa que, ao colocarem uma ordem destas, no caso, eu vou colocar aqui uma venda trailing stop, no caso de o mercado subir, a vossa ordem stop vai acompanhar o preço do mercado em função da distância, em função do step. Eu vou marcar aqui o preço de 25. Exatamente. O valor da carteira mais o valor que eu disse há pouco está a 72.733. Pois, estamos aqui a limitar. Vamos cortar aqui o acesso. Vamos marcar o preço de 25. Isto porquê? Porque neste momento, quando eu coloco uma ordem ao preço de 25, estou a uma distância de 49 cêntimos do preço de mercado. Imediatamente tenho esta referência. E estou a marcar o trailing step de 1 cêntimo, mas eu vou marcar de 2 cêntimos. O que é que vai acontecer? Sempre que o valor da ação subir 2 cêntimos, a minha ordem stop vai acompanhar o mercado e vai passar dos 25 para os 25,02. Ou seja, a trailing step, a ordem trailing stop permite-vos que a vossa ordem acompanhe a tendência de mercado mantendo a mesma distância. Se o preço do Bank of America subir, a vossa venda sobe também, a vossa ordem, o preço da vossa ordem sobe também em função do step. Neste caso irá subir de 2 em 2 cêntimos. Se o Bank of America apenas subir 1 cêntimo, a vossa ordem não sobe, visto que não é atingido o trailing step. Esta é uma ordem de uma mecânica um pouco mais complicada, nem todos os investidores gostam desta ordem, não se aplica em todas as situações. Eu aconselho também a consultarem o nosso manual, que está disponível no nosso site, para mais pormenores sobre este tipo de ordens. Temos também a stop limit, e esta sim, é uma ordem que pode ser utilizada de uma forma mais efetiva e é uma ordem que pode ser bastante útil para o investidor. É uma ordem que me permite limitar as perdas. E o que é que eu estou a dizer? Que vendo 100 Bank of America ao preço stop. Ora, esta é uma stop limit. Deem-me só aqui um momento. Isso mesmo. Eu vou indicar que vendo um preço stop de $20 com a limite a $18. O que é que isto significa? Significa que quando a ação atingir $20 no mercado, a minha ordem é disparada, é efetivada ao melhor valor possível até
aos 18 dólares. Ou seja, eu apenas vendo entre os 20 e os 18 dólares. Ao contrário da stop, a ordem stop apenas vos permite definir o preço de disparo, a stop limit permite-vos definir um intervalo onde a vossa ordem é efetuada. E assim têm a certeza que não vendem abaixo do preço limite que vocês indicaram. Se por acaso o título, vamos supor que o Bank of America hoje fecha nos 26, mas que amanhã, por qualquer motivo estranho, abre a 16. Vocês têm a certeza absoluta de que a vossa ordem não é efetuada a 16 porque está limitada a 18. Se for uma stop normal, se o Bank of America amanhã abrir a 16, vocês têm uma stop a 20, a abertura foi a 16, portanto a vossa ordem é disparada a 16 e efetuada ao melhor valor possível. Portanto, diferença entre estes dois tipos de ordens, ordem stop e stop limit, que vos permite diferenciar um intervalo de execução da vossa ordem. Vamos agora encerrar esta sessão. E vamos entrar na nossa plataforma ProGo. Vamos utilizar também a versão de simulação. Colocar o meu utilizador. E a palavra passe. Entrei agora na versão online da plataforma. Como sabem, basta que num browser da internet coloquem o endereço proweb.gobulling.com. Neste caso eu coloquei também o /sim, porque estou a entrar numa versão de simulação. Para entrar na plataforma real, basta que não coloquem o /sim e imediatamente vos vai aparecer o menu de início. Bastante para isso também depois colocar o vosso utilizador e a palavra-passe e têm o acesso à vossa conta real com uma visualização diferente, porque a ProGo tem uma visualização diferente, mas com todas as informações disponíveis. Como podem ver, temos disponíveis as posições que abrimos na outra versão da plataforma. Cá estão os nossos CFDs e cá estão as nossas ações da Apple. As ordens também constam aqui no menu Ordens, também podemos abrir em detalhe. Temos então as ordens sobre os CFDs e as ordens sobre o Forex. Estas ordens estão ainda pendentes. Portanto, são ordens que não foram efetuadas. As posições já efetuadas estão no menu, nesta separação posições. Aqui sim, são os títulos que nós já possuímos, as posições que já abrimos. E eu tenho neste momento, então, ações da Apple e CFDs sobre o S&P 500. Vou abrir uma posição de euro-dólar. Neste caso já temos aqui o euro-dólar selecionado na vista geral, mas basta que entremos ali no menu encontrar instrumento, colocar euro-USD, escolher o FX, que é o Forex, e imediatamente ele saltaria aqui para esta vista geral. Vamos trabalhar com a Libra em vez do dólar para diferenciar aqui um bocadinho. E cá está, surge-me aqui o gráfico do cable e tenho aqui o botãozinho da transação. Vou, portanto, negociar cable. Tenho a negociação rápida ou a ordem rápida, visto que tenho as cotações em tempo real, mas eu posso escolher, notem por favor que este módulo de ordens é diferente do da outra plataforma, eu posso escolher aqui a ordem que pretendo transmitir. Posso transmitir uma ordem ao mercado, uma ordem limite, uma stop ou uma stop limite. A ordem que falámos há pouco, a trailing stop, aquela ordem com uma mecânica um pouco mais elaborada, não está disponível nesta plataforma. Portanto, temos aqui um módulo de ordens um pouco mais simples. E eu vou optar por transmitir uma ordem rápida e o que é que eu vou fazer? Vou vender 100 mil ao comprador que está neste momento, a 34,45. Vou clicar uma vez, ele vai-me colocar em evidência os preços.
vou colocar a segunda vez para transmitir a ordem. E cá está, ordem colocada, confirmação de transação. Vou dar aqui um OK e imediatamente este efetuado passa para a minha posição. Eu vou fechar aqui este detalhe para termos mais espaço e cá está. 100.000 libras, curto, uma posição curta, que vendemos a 1,3445. Eu posso agora trabalhar diretamente sobre esta posição. Clico aqui em adicionar e posso colocar uma ordem para realizar ganhos, uma ordem limite, e posso colocar uma ordem para realizar para limitar as perdas. Perdão. Portanto, uma stop se comprador. Eu quero retirar aquilo que disse há pouco. Temos realmente aqui o trailing stop disponível neste módulo de negociação de Forex, na ProGo, e uma stop limit. Eu vou escolher a opção stop se comprador. Portanto, a forma mais simples de stop. E vou colocar, então, a minha posição foi aberta a 1,3445, eu vou recomprar esta posição a 1,33, estamos a colocar uma ordem limite para realizar ganhos, ou seja, eu vendi com a expectativa que o ativo caia, portanto estou a recomprar mais barato, e vou colocar aqui uma stop se comprador a 1,35. Portanto, vou limitar a minha perda a 1,35. O que é que eu estou aqui a dizer? Que se o ativo subir para 1,35, encerro a minha posição, minimizo as minhas perdas a este nível. Vamos colocar a ordem, vamos confirmar e imediatamente eu tenho aqui a indicação de ordem colocada. Portanto, como podem ver, imediatamente aqui no resumo de posições me surge a indicação da stop e a indicação da limite. Este botão que aqui vem de fecho tem o mesmo efeito daquele botãozinho com a cruzinha na outra versão da plataforma. Posso clicar aqui e imediatamente fechar a minha posição ao comprador atual. Vamos só verificar no módulo de ordens que as ordens estão colocadas. Eu volto a relembrar, estas são as ordens que não estão efetuadas, que estão no sistema, e aqui em posições são as posições que eu tenho aberto, aquilo que já efetuei. E, como podem ver, tenho neste momento as ordens colocadas. Posso editar estas ordens, clicando aqui no botão, e isso vai-me permitir alterar os parâmetros da ordem, os parâmetros que são alteráveis, como a quantidade, a duração e o preço. Isto é uma ordem tipo limite, portanto, aqui não vamos conseguir alterar. E posso cancelar a ordem. Eu posso clicar aqui neste botão e imediatamente esta ordem seria cancelada. Mas eu não quero fazer isso. Vamos voltar às nossas posições. Shortamos cable, mas, entretanto, eu considero que a estratégia possivelmente foi errada, que não vai dar resultado, e vou fechar desde já esta posição. Clicar em fecho. Imediatamente ele me mostra o comprador. Porquê? Porque eu abri uma posição curta. Para a fechar, tenho que comprar. Vou clicar uma vez para pôr em evidência, clicar segunda vez para efetuar a transação. E o que é que nós verificamos aqui? Que imediatamente as ordens que nós tínhamos foram canceladas. Como viram há pouco, nós tínhamos colocado uma ordem limite e uma ordem stop relacionadas com esta posição. Imediatamente as ordens foram canceladas. Tenho aqui a confirmação de ordem colocada, esta ordem que eu transmiti para fechar a posição, e a confirmação de transação. Portanto, eu efetivamente comprei 100.000 libra-dólar a 1,3447, ou seja, fechei a minha posição. E cá está, fechada, saldada, aqui com um resultado potencial negativo, mas volto a repetir, não estamos aqui a ensaiar estratégias, é apenas exemplificativo para que verifiquem o tipo de ordens que conseguimos colocar. Vamos transmitir aqui mais uns exemplos. Eu tenho aqui a janela de negociação da Apple. Posso optar entre o CFD e a ação. Por exemplo, o CFD da Apple, imediatamente ele mudaria e imediatamente eu poderia transmitir a minha ordem. Posso escolher o tipo de ordem, limite, stop
ao stop limite, a quantidade, a duração, ordem para o dia, um mês, posso selecionar a data e posso escolher o meu preço, posso vender e posso comprar. Vamos abrir, utilizar outros exemplos. Vamos voltar à negociação de Forex e vamos usar como exemplo a negociação do ouro contra o dólar. Portanto, XAU-USD é a designação e vamos transacionar esta mercadoria que neste caso está a ser negociada sob a forma de câmbio. Okay? Estamos aqui a investir no ouro contra o dólar. E aqui trabalhamos em onças. Vamos colocar o número de onças que queremos comprar. Podemos transmitir uma ordem rápida, imediatamente, de compra ou de venda. E vamos então comprar 100 onças. Como podem ver, tenho a confirmação da colocação de ordem e da transação. Eu comprei 100 onças de XAU-USD a 1286,35. Vou fechar esta notificação, vou fechar esta janela e temos então a posição do ouro em carteira. Neste caso, foram 100 onças que foram adquiridas. Este ativo está também disponível, como sabem, sob a forma de CFD. Janela de negociação de CFDs. Estou a negociar o CFD sobre o ouro de dezembro. É um CFD com maturidade. Tenham em atenção que os CFDs sobre mercadorias têm maturidade, ao contrário dos CFDs sobre índices e sobre ações. E vou poder negociar o CFD. Por exemplo, vamos colocar uma ordem limite, onde eu vou escolher o número de onças que quero investir, neste caso 100 onças. Vou escolher a duração da ordem, vou marcar o meu preço, vou marcar os 1280, por exemplo, e ao transmitir esta ordem eu imediatamente tenho toda a informação. O valor nominal desta operação é de 128 mil dólares, o impacto na margem ao comprar vai ser de 10.963 euros e a data do vencimento deste CFD é o dia 28 de novembro. Vou então colocar a minha ordem. E recebi a notificação de ordem colocada. Vamos ao módulo de ordens, onde podemos verificar que temos aqui então a nossa ordem para os CFDs do ouro, neste caso a maturidade de dezembro. E também aqui eu posso trabalhar diretamente sobre esta ordem. Se desejar, posso colocar desde já uma ordem stop e uma ordem limite. Relembro que ainda estamos a trabalhar com ordens. A posição não foi efetivada. Mas eu posso já aqui, tal como na outra plataforma, colocar ordens especificamente relacionadas sobre esta posição. Portanto, eu estou a adquirir o ouro e vamos colocar então uma ordem para realizar ganhos. Vamos colocar uma ordem limite e vou colocar o meu limite nos 1.300 dólares e o meu stop para limitar as perdas, nos 1.200 dólares. Vou colocar estas ordens, vou confirmar, ordem colocada, e o que é que temos então aqui? Temos uma ordem para comprar ouro nos 1.280, mas que desde já tem relacionada uma stop nos 1.200 e uma ordem de venda limite nos 1.300. O que é que vai acontecer? Se esta ordem de compra a 1.280 for efetivada,
eu fico imediatamente com duas ordens, uma limite e uma stop, relacionadas com essa posição. Podemos verificar, abrir aqui o detalhe da ordem e ver que constam estas ordens. Eu vou, entretanto, editar esta ordem, a ordem primária, e vou editar esta ordem, como vos dizia, e vou colocar desde já uma alteração de preço. Vou tentar fechar já esta posição e vou colocar já aqui uma compra. Eu vou alterar o meu preço para 1290 e vou tentar, desde já, efetivar esta compra. E consegui. Alterei a minha ordem para 1290 e adquiri a 1289,24. Portanto, deixei de ter a compra principal, porque essa foi efetivada, e passo a ter agora apenas as duas ordens relacionadas, portanto, a limite a 1300 e a stop a 1200. Se for aqui às minhas posições, eu vou encontrar o CFD do ouro que eu acabei de adquirir, 100 onças, ao preço de abertura. Como vos disse, o ouro pode ser negociado sob a forma de Forex e sob a forma de CFDs. Há algumas diferenças na mecânica das ordens. Relembro que no Forex as ordens stop, vamos mostrar aqui, não há a ordem stop simples, como acontece nos CFDs e nas ações, e aparece apenas a stop se vendedor. Quando marca uma stop se vendedor, significa que quando o vendedor marca o vosso preço, a ordem é disparada e efetuada ao melhor valor possível. Neste caso, na outra ponta do spread, que é o preço de comprador. Portanto, sempre atenção a estes pormenores, porque podem significar a diferença entre perdas e ganhos. Embora os spreads não sejam muito grandes, de qualquer maneira pode fazer alguma diferença. E vamos ficar por aqui, vamos terminar. Eu relembro-vos que, se tiverem alguma dúvida, podem sempre contactar os nossos serviços de apoio, o apoio ao investidor, telefone 21 3232 950, ou através do e-mail apoioinvestidor@geobulling.com. Desde já agradecemos a vossa atenção. Como vos digo, este foi um webinar numa vertente muito prática, realizada em direto da sala de mercados. Portanto, desde já as nossas desculpas por alguma interrupção, algum ruído de fundo, alguma hesitação na amostragem dos módulos. São as contingências do direto, como se costuma dizer. Desde já, muito obrigado, um grande bem-aja e continuação de bons negócios. Muito obrigado.